Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, quem sonha junto, realiza. Esterbom, é Esterbom. Sicredi, pode sonhar, juntos a gente realiza. Lemon, sua satisfação é o nosso combustível. O programa Ponto de Vista com Nelson Freire está no ar. O Ponto de Vista de hoje continua a entrevista com o secretário da Fazenda do Rio Grande do Norte e atual presidente do Concefaz, Cadu Xavier. Cadu, quero agradecer por você ter topado esse segundo programa, a continuação do primeiro. Nós não exaurimos as perguntas todas, por isso que eu fiz o convite a você e você concordou, e eu quero agradecer em nome do telespectador e da telespectadora. Agora, no programa anterior, Cadu, você colocou que o segundo mandato da professora Fátima precisa ser de realizações, mas também você mostrou um quadro de desequilíbrio financeiro. Como é que o Estado vai buscar recursos para concretizar essas realizações que você preconiza? Então, Nelson, a gente tem isso é público e notório, uma grande dificuldade, por exemplo, com a infraestrutura rodoviária, com as estradas do Estado. As estradas do Estado precisam de um grande programa de recuperação. Nós vivemos um quadro de desequilíbrio financeiro, como eu coloquei, mas nós estamos em vias de aderir ao Programa de Equilíbrio Fiscal, né, que é o PEF, um programa criado pelo governo federal para estados com as características como a nossa, um estado que tem pouco endividamento, mas não tem aval para ter empréstimos avalizados pela União. Nesse contexto, a gente pode ter, Nelson, nos próximos 4 anos, iniciando agora em 2023, até 1,6 bi, né, com a adesão do Estado a esse programa, que a gente espera materializar no próximo mês, no máximo, acesso a esses financiamentos. A governadora já publicamente se comprometeu em utilizar a primeira parcela, esses 400 milhões de reais que a gente pretende ter acesso esse ano, para melhorar a condição das estradas. Essa é uma fonte de recurso que a gente espera fazer investimentos aqui no Estado. O outro, também já é de conhecimento, o governo federal lançou há poucos dias o Programa de Aceleração de Crescimento, que contemplou o Estado com várias obras, algumas estruturantes, como a duplicação da BR-304, que é um grande pleito da população, principalmente que vive em Mossoró, uma estrada que liga as duas principais do Estado, e hoje ela é extremamente perigosa, né, porque ela não é duplicada, é um pleito muito antigo, então está dentro do PAC a duplicação da BR-304, está dentro do PAC também a infraestrutura hídrica do Estado, o canal do Pataxó. A gente espera que esses investimentos cheguem para que a gente traga realizações para a população. E dentro do PAC também, Nelson, a gente não pode ter um programa tão longo sem deixar de falar nas energias renováveis, né, que hoje, no meu ponto de vista, algo que pode trazer uma grande revolução no desenvolvimento do Rio Grande do Norte. A gente tem um potencial muito grande, principalmente offshore, né, que é no mar, a instalação de aerogeradores no mar. A gente tem um potencial, para você ter ideia, de 10 usinas de Itaipu no mar. São 140 gigawatts de potencial. E com a tecnologia do hidrogênio verde, que a gente pode transformar essa energia, armazenar essa energia para exportar para o mundo todo, isso pode trazer uma grande revolução aqui para o Estado. E dentro do PAC também tem o Porto Indústria Verde, que há um projeto já aprovado, que foi feito em parceria com a UFRN, que vai ser realizado lá em Caiçara do Norte. Isso precisa de investimento privado também, mas está dentro do PAC, é algo que pode mudar o patamar da história do Rio Grande do Norte nos próximos anos. Cadu, você pode repetir o total de recursos que o Estado poderá receber? Olha, do ponto de vista do PEF, né, que é algo que a gente precisa fazer adesão a esse programa e contratar as operações de crédito
com o comprometimento de redução de gasto de pessoal, melhoria dos indicadores financeiros, a gente pode ter até 1,6 bi. Né? 1,6 bilhões. E no PAC, né, que é o Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal, houve um anúncio que podem chegar até 45 bi de investimentos aqui no Estado. Isso investimentos públicos e privados. Então, a gente tem esse alinhamento entre o governo federal e o governo estadual, traz, junto com essa questão das energias renováveis, também traz um horizonte de grandes realizações aqui para o Rio Grande do Norte. Que beleza! Agora, você falou da aplicação nas estradas. Você falou da 304, salvo engano. Isso. Agora, com relação à saúde. Então, está no PAC também o Hospital Metropolitano, né, uma construção de um novo hospital aqui na região metropolitana de Natal, que vai ser um grande investimento também na melhoria dessas instalações, das instalações de saúde aqui no estado. E voltando também, Nelson, um fato que não pode passar em branco, a construção dos IERNs, né, dos Institutos de Educação em Tempo Integral, de Educação Tecnológica. São 10 IERNs sendo construídos, que já estão sendo construídos aqui no estado, isso com recursos oriundos do Fundef, do precatório do Fundef, que a gente espera, também a governadora espera entregar à sociedade um grande investimento na educação aqui no Rio Grande do Norte. Agora, você é presidente, atualmente, do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda de todo o Brasil. Agora, você é presidente. Qual a importância desse órgão, dessa instituição, para o Rio Grande do Norte? E o que é que você vai poder fazer mais como sendo presidente desse órgão? Primeiro que é uma grande honra, Nelson, para mim. Eu fui eleito no início do ano para um mandato de 2 anos para presidir o Concefaz. A gente iniciou o mandato na discussão daquele grande acordo que houve dos estados com a União, com mediação do Supremo Tribunal Federal, né, com relação à compensação das perdas da Lei Complementar 194, que eu citei no programa passado, que é aquela lei que reduziu as alíquotas do ICMS. Então, a gente participou da mediação desse acordo. São 27 unidades federadas, cada uma com seu interesse distinto, com características distintas. Então, isso foi... eu iniciei o mandato com esse grande êxito da gente fechar esse acordo, que foi importante também para os municípios, né? Porque desse valor que a gente está compensando de dívidas com a União, a gente está repassando 25% para os municípios. E também, Nelson, um momento muito importante de estar, do secretário de Fazenda do Rio Grande do Norte estar à frente do Concefaz, porque nós estamos discutindo a reforma tributária, né? O primeiro semestre de 2023 foi todo ele para a discussão da reforma no âmbito da Câmara dos Deputados, culminou com a aprovação do texto na Câmara dos Deputados. Agora o texto segue para o Senado e a gente precisa discutir principalmente as questões da Federação Brasileira no Senado Federal. Então, estar na presidência do Concefaz nesse momento é algo muito importante para o nosso estado. Sem dúvida. Você vai me tirar uma dúvida. Eu fui secretário de Indústria e Comércio e naquela época não havia Concefaz, havia só o Confaz. Explica aqui para a gente a diferença do Confaz e do Concefaz. O Confaz é um fórum, né, que é presidido pelo Ministério da Fazenda, que é onde se aprovam os benefícios fiscais de ICMS, que é o nosso principal tributo, né? Então ele é um órgão deliberativo de apreciação de convênios, né? O Concefaz é um órgão mais político, que só tem a presença dos secretários de Fazenda dos estados. Esse é o órgão que eu presido hoje, é o órgão onde a gente está discutindo a reforma tributária, onde a gente discute a relação federativa, essa questão dos pisos, das obrigações que vêm da União para os estados e para os municípios. Toda essa discussão política é feita dentro do Concefaz, que é esse órgão que eu presido no momento. Mas o Concefaz também tem influência junto ao Confaz. Com certeza. Os convênios, a gente, sempre antes de uma reunião do Confaz, a gente faz uma reunião do Concefaz para tentar alinhar as propostas de convênios que serão debatidas no Confaz para que haja uma possibilidade maior de consenso dentro do Confaz. É tão importante que eu renovo o desejo de que você tenha muito êxito e muito sucesso na presidência. Agora, Cadu, eu vou entrar no assunto que, claro, que está mexendo com todo mundo.
O que você acha da reforma tributária? Então, Nelson, a gente parte da seguinte premissa. Por que a reforma foi aprovada na Câmara dos Deputados e muito provavelmente vai ser aprovada no Senado Federal? Porque hoje nós temos, do ponto de vista da tributação do consumo, um dos sistemas tributários mais complexos do mundo. Um sistema arcaico, que prejudica a competitividade do país, que tira investimentos do país e que agora também está prejudicando muito os entes subnacionais, né? Porque, por exemplo, a Lei Complementar 194, ano passado, tirou grande parte da base de tributação dos estados. Isso trouxe uma necessidade maior. Então, todos os setores envolvidos na reforma, eles clamam pela aprovação dessa reforma. Eu não tenho dúvida que vai ser um grande avanço para a economia do país. Alguns temas do texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados, a gente defende que haja alteração no Senado, principalmente aqueles ligados ao federalismo brasileiro. Por exemplo, você acabou de dizer que foi que foi secretário de Desenvolvimento há alguns anos aqui no Rio Grande do Norte. Nós não teremos mais, com a aprovação da reforma tributária, com a criação do IVA, onde ele vai ser cobrado todo no destino, nós não teremos mais os benefícios fiscais. A gente vai precisar criar uma nova ferramenta de atração de investimentos para os estados, principalmente os estados menos desenvolvidos, como os estados do Norte e do Nordeste. Nesse contexto vem o Fundo de Desenvolvimento Regional, que vai ser criado como fonte de financiamento. Esse fundo, ele precisa que os critérios de divisão dele, que nesse momento são 40 bilhões de reais, o Concefaz pleiteia que vá para 75 bilhões, que os critérios de divisão dele estejam na Constituição Federal. O texto aprovado na Câmara dos Deputados não delegou esses critérios de divisão do fundo para a lei complementar. A gente defende que esse critério já esteja na Constituição. Então, essas melhorias precisam ser feitas no texto, principalmente do ponto de vista do federalismo, e a gente entende que o Senado Federal, a Casa da Federação, é o local adequado para a gente fazer essas discussões. Como é que você vê o arcabouço fiscal? Então, Nelson, a gente precisa entender, quando faz uma discussão do fiscalismo, né, as características dos governos que são eleitos. O governo que foi eleito democraticamente no ano passado tem uma característica de fazer investimentos no social. Então, o arcabouço fiscal, ele vem nesse contexto, ele troca o teto de gastos, que era algo rígido, mas que, vamos e convenhamos, vinha sendo furado constantemente, até no governo anterior, por um arcabouço que conta com várias regras. E faz uma aposta muito grande, aí que eu acho que está talvez uma fragilidade que se possa dizer, a aposta é muito grande no incremento de receitas, né? Que para se materializar vai ter que haver um esforço muito grande do governo federal. Mas eu acho que o arcabouço fiscal foi muito bem avaliado pelo mercado, o país até nesses meses aumentou o seu rating, né, nas instituições que avaliam a credibilidade do país. Agora, o grande desafio é o incremento de receita. Esse vai ser o desafio do governo federal para que ele se materialize, de fato, o arcabouço fiscal. Com certeza. Não saia daí. Nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Deixa eu te perguntar, quem não gosta de ter segurança financeira, poder fazer planos ou ver a sua empresa dar certo? E é por isso que milhares de pessoas no Rio Grande do Norte inteiro fazem parte da Sicredi, a maior e mais sólida cooperativa de crédito do estado. Hoje a Sicredi está em todas as regiões. Já são 8 agências apoiando empresas, melhorando a vida das pessoas e impulsionando a economia local. E é assim que a Sicredi abraça o Rio Grande do Norte. Que tal estar dentro desse abraço também? Venha ser Sicredi. Sicredi. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças
e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Sabe por que escolher um dos postos Lemon? Tem sempre um no seu caminho. São 6 unidades pertinho de você. Posto Pinheiro Cidade Satélite. Posto Pinheiro Neópolis. Posto J Flor 2 Quintas. Posto J Flor 2 Tic-Sept Rosado. Posto Boa Praça Alecrim. Posto Potengi Bom Pastor. E mais, aqui você encontra combustíveis de qualidade, Wi-Fi na pista, bom atendimento e toda a comodidade necessária. Além de atendimento 24 horas. Postos Lemon. A sua satisfação é o nosso combustível. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Voltamos à entrevista com o secretário da Fazenda do Rio Grande do Norte. Cadu, você acredita que com essa reforma o Estado poderá arrecadar mais? Não tenho dúvida, Nelson. Uma das premissas da reforma é a migração do que a gente tem hoje no ICMS, que é o ICMS é repartido entre o Estado, onde as mercadorias são produzidas ou são vendidas inicialmente, e o estado onde ela é consumida, né? Então, na nova premissa do IVA, o imposto vai todo para onde acontece o consumo, né? Isso é uma coisa que vai trazer novas receitas aqui para o estado. Além do que, como eu disse no bloco anterior, a gente acredita que vai haver um grande crescimento econômico com a aprovação da reforma, porque a gente vai tirar uma grande amarra da nossa competitividade, que é a complexidade do nosso sistema tributário. Então, não tenho dúvidas que o Estado do Rio Grande do Norte vai ser muito beneficiado com a aprovação da reforma tributária. E os pequenos municípios? A reforma vai ajudar? Com certeza. Os pequenos municípios talvez sejam, do ponto de vista dos entes subnacionais, os mais beneficiados, porque hoje, efetivamente, eles não fiscalizam serviços, não cobram os impostos consumidos nos seus municípios, e isso acaba trazendo uma grande dependência para o FPM, como a gente conversou já sobre esse tema. Com a aprovação da reforma, com a criação do IVA, o IVA dual, né, que a gente chama assim, que é o Imposto de Valor Agregado de competência dos estados e dos municípios, a receita dos pequenos municípios deve crescer muito, porque o Estado vai fiscalizar, né, os serviços, as mercadorias circulando nesses municípios, e também a questão dos serviços consumidos por sua população. Então, deve crescer bem consideravelmente a arrecadação dos pequenos municípios. Foi criado um estereótipo que dos estados do Nordeste, o Rio Grande do Norte é o que mais afugenta investidores. O que é que o governo está fazendo ou vai fazer para atrair novos investimentos? Olha, Nelson, essa é uma questão que eu tenho muito orgulho, de fato, de falar, né? Porque talvez seja uma das bandeiras que teve mais êxito no primeiro mandato da governadora Fátima, né? Inclusive culminando com alguns empresários participando do programa eleitoral da governadora na época da eleição, que foi a criação do PROED, né? A gente migrou de um programa que teve seu mérito lá atrás, que era o PROAD, para o PROED, um programa moderno, no mesmo patamar dos nossos estados vizinhos. Hoje você não ouve, Nelson, se você é um cara muito bem informado, que é um formador de opinião, você não ouve ninguém dizendo que uma empresa saiu do Rio Grande do Norte para ir se estabelecer na Paraíba, no Ceará, porque tem uma vantagem competitiva. Pelo contrário, há poucos meses a notícia se tornou pública, a Guararapes fechou a sua indústria no Ceará
e ampliou a sua produção no Rio Grande do Norte. Isso mostra que o Rio Grande do Norte se torna novamente um estado competitivo, fruto das alterações que o governo do estado fez no primeiro mandato. Não foi só o PROED, a gente fez uma revisão no regime especial de atacadista, a gente criou um regime para a central de distribuição, então a gente fez uma grande ampliação nos nossos benefícios para manter, a primeira questão era manter as nossas empresas aqui e também atrair novos investimentos. A gente tem tido êxito, por exemplo, no PROED, a gente tinha 130 empresas com PROAD lá em 2019, hoje a gente tem mais de 240 empresas, um crescimento de quase 100% no número de empresas com esse benefício que é tão importante para a indústria local. Quais as áreas aonde houve esse crescimento do PROED? A indústria, acho que a indústria têxtil, por exemplo, a gente teve há poucos dias também, poucos meses, foi anunciado que a Shein, né, aquela marca, né, chinesa, né, que as pessoas compram muito por aplicativo, começou a produzir aqui. Ela veio para cá, não foi de graça, ela veio para cá porque, primeiro, a gente tem uma ampla mão de obra especializada nessa área, temos o ProSertão, que é um programa que também traz uma vantagem especificamente para essa área, e por último o PROED, né? Então o PROED na indústria têxtil chega a dar até 95% da redução do ICMS, né? Então nós temos tido êxito nessa área da indústria têxtil, muito fruto do nosso programa de estímulo ao desenvolvimento industrial. 95%? Até 95%. Explique para o telespectador como é que funciona o PROED. O PROED funciona da seguinte forma, é um crédito presumido, né, que uma empresa, ao apurar o seu ICMS, né, vamos lá, ela apurou o ICMS de R$1 milhão, né, ela tem um crédito presumido de 950 mil, ela só paga R$50 mil de ICMS. Né? Claro que isso está ligado com a geração de emprego, com outros fatores que trazem renda e emprego para o nosso estado, mas é um benefício muito consistente que deu, novamente, competitividade ao Rio Grande do Norte em relação aos estados vizinhos. Todos os estados utilizavam ferramentas como essa. O único estado que não usava, que não chegava a um patamar tão grande, era o Rio Grande do Norte, e isso foi uma discussão que a gente fez já no primeiro ano do primeiro governo da professora Fátima, com a aprovação na Assembleia Legislativa do Programa ao Estímulo do Desenvolvimento Industrial. Quantos PPPs existem hoje no Estado? Então, Nelson, essa é uma pauta que está na mesa do governo do Estado. A gente enviou para a Assembleia Legislativa o novo marco regulatório das PPPs. Nós temos diversas ferramentas que podem ser fruto de uma PPP. Hoje, a gente só tem basicamente a Arena das Dunas, né, que foi um contrato firmado lá em 2012, né, com aquele marco legal da época, ainda um contrato que eu tenho sido provocado, um contrato que custa caro ao Estado, são cerca de 10 milhões de reais que a gente paga por mês da Arena das Dunas, mas a gente tem que cumprir o contrato. Né? Se a gente tem um único contrato de programa de parceria público-privada em vigor no Estado e algumas sugestões, como eu estava na Assembleia Legislativa um dia desse, um deputado falou, por que o Estado não suspende esse contrato? Eu acho que traz uma insegurança jurídica muito grande para o Estado você suspender um único contrato de parceria público-privada que está em vigor no Estado. E nesse contexto a gente fez a alteração do marco regulatório para que os novos contratos de PPP eles sejam vantajosos para a iniciativa privada, mas que sejam vantajosos também para o poder público. Então, é algo que a gente tem no radar para que se comece a conceder, de acordo com esse novo marco regulatório, algumas ferramentas, como ferramentas de cultura, de turismo, como, por exemplo, o Centro de Convenções para a iniciativa privada no contexto da parceria público e privada. Quantos outras PPPs você vislumbra para o Rio Grande do Norte? A quantidade, Nelson, acho que não dá para a gente colocar assim de forma exata, mas áreas, né, como eu coloquei, a área do turismo, centro de convenções, a área da cultura, a gente fez várias, entregou à sociedade de volta Forte dos Reis Magos, a Pinacoteca, o Teatro Alberto Maranhão. Então, todas essas ferramentas são ferramentas possíveis de você fazer uma parceria público-privada para ser
explorada por uma iniciativa privada e que traga também recursos para o poder público estadual. Que beleza! Você tem um desafio gigantesco. Realmente, eu vou repetir uma coisa que eu disse no primeiro programa, eu não gostaria de estar no seu lugar, não. Realmente é um desafio permanente, constante. Nelson, eu acho que a gente tem... eu vivo aqui no estado, né? Apesar de não ter nascido aqui, minha família toda daqui, a gente tem uma oportunidade de fazer uma verdadeiro revolução no Rio Grande do Norte nos próximos anos, né? Essa questão das energias renováveis, esse alinhamento do governo federal com o governo estadual é uma grande oportunidade. Cabe ao poder público estadual fazer o dever de casa, ajustar suas contas para que tenha capacidade de investimento para entregar todas essas realizações que eu coloquei aqui, melhoria das estradas, os IERNs, né, a questão da duplicação da BR-304, o Hospital Metropolitano, para a gente entregar isso para a sociedade, para que a gente tenha condições de melhorar a vida das pessoas que vivem aqui no Rio Grande do Norte. Cadu, agora com esse segundo programa, exaurimos as perguntas que estavam pendentes. A mim, resta agradecer a você mais uma vez por você ter aceitado o convite de participar do primeiro programa e ter aceitado topar essa segunda vez de conclusão das perguntas que estavam postas e que o tempo foi pequeno demais. O programa é muito rapidinho. Isso dá uma tristeza para mim, mas é como eu estava lhe dizendo. Segundo os técnicos, é melhor o programa rápido, que a pessoa, quando termina, fica com gostinho de querer mais, do que dizer ainda bem que terminou. Lamentavelmente, o tempo está se exaurindo também. Eu tenho que lhe agradecer pela sua paciência e sua boa vontade de fazer esse ponto de vista 2 vezes seguidas. Tenho certeza que o telespectador e a telespectadora gostaram imensamente de assistir o programa e gostaram muito de ouvir as suas palavras, porque dá uma certa expectativa positiva de que o Rio Grande do Norte pode atingir patamares maiores do que tem hoje atualmente. Eu quero passar para você a palavra para você se despedir do telespectador e da telespectadora. Olha, eu agradeço, Nelson, assim, o espaço. Eu acho que a gente conseguiu abordar quase todos os temas que são pertinentes aqui, o interesse da população, a situação fiscal do Estado, a reforma tributária, arcabouço fiscal. O meu papel enquanto gestor público está disponível para prestar esclarecimentos à população e, de fato, aqui agradecer pelo espaço para a gente colocar o nosso ponto de vista aqui sobre como andam as finanças públicas do Estado do Rio Grande do Norte e as perspectivas positivas que a gente tem para o futuro. Conhecendo você, eu agradeço mais uma vez, mas eu também desejo continuado sucesso. Você tem sido um grande secretário e desejo que realmente êxitos você possa acumular nessa sua trajetória, nesse segundo mandato como secretário da Fazenda do Estado. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, renovo a você também os agradecimentos pela sua costumeira audiência. Tenha certeza, no próximo Ponto de Vista, traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Quem sonha junto, realiza. Esterbom é Esterbom. Sicredi, pode sonhar, juntos a gente realiza. Lemon, sua satisfação é o nosso combustível. Sabe
por que escolher um dos postos Lemon? Tem sempre um no seu caminho. São 6 unidades pertinho de você. Posto Pinheiro Cidade Satélite. Posto Pinheiro Neópolis. Posto J Flor 2 Quintas. Posto J Flor 2 Tic-Sept Rosado. Posto Boa Praça Alecrim. Posto Potengi Bom Pastor. E mais, aqui você encontra combustíveis de qualidade, Wi-Fi na pista, bom atendimento e toda a comodidade necessária. Além de atendimento 24 horas. Postos Lemon. A sua satisfação é o nosso combustível.